Muito bem, nesse capítulo vamos ver que apesar de ser um programa especializado em tratamento de imagens, o Photoshop tem recursos bem interessantes para trabalhar com texto. E vamos começar vendo o objeto de texto do tipo ponto. No painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta de texto horizontal, vou posicionar o cursor sobre a imagem e vou clicar uma vez, e aparece um ponto, que é o ponto de referência usado no alinhamento. O cursor piscando indica onde o texto vai ser inserido. Mas antes, acima na barra de opções, eu vou escolher logo um tamanho grande para o texto, por exemplo, 72 pontos. E agora eu vou escrever qualquer coisa, por exemplo, texto do tipo ponto. E uma característica importante desse tipo de objeto de texto é que ele não tem limite. Se eu continuar escrevendo, o texto vai embora até sair da imagem. Eu vou pressionar a tecla Delete ou Backspace algumas vezes para deletar essas últimas letras. E com o texto do tipo ponto, se você quiser criar uma segunda linha, você tem que pressionar a tecla Enter ou Return para criar um segundo parágrafo e continuar escrevendo. Eu vou escrever, por exemplo, em 2 linhas. E sempre que você terminar de escrever ou editar o texto, você tem que ir na ponta direita da barra de opções e clicar no botão Confirmar. Muito bem, agora vamos ver alguns controles de formatação. E o primeiro ponto importante é notar que no painel Layers foi criada uma camada de texto indicada pela letra T na miniatura da camada. E quando a camada está selecionada, como nesse momento, as modificações que você fizer na barra de opções ou nos outros painéis de formatação são aplicadas em toda a camada, isto é, em todo o texto da camada. Se você quiser formatar apenas partes do texto, você tem que usar a ferramenta de texto e selecionar os caracteres ou palavras que você quer formatar. Eu vou confirmar novamente porque eu quero formatar a frase inteira e não quero que a tarja preta da seleção atrapalhe a visualização. Muito bem, e à esquerda, na barra de opções, temos o menu de famílias tipográficas, também conhecidas como fontes. À direita do nome da fonte, temos uma amostra do tipo da letra, mas aqui vai uma dica. Você pode clicar uma vez no campo com o nome da fonte e usar as setas para cima e para baixo para navegar pelas diferentes fontes e visualizar melhor a fonte aplicada diretamente no texto. Eu vou voltar para a fonte Myriad Pro e ao lado do menu de fontes temos o menu de estilos, que são variações daquela fonte, por exemplo, regular, itálica, semi-bold, etc. Eu vou escolher, por exemplo, bold. Depois temos o tamanho de letra e se você quiser outro tamanho que não está listado, basta digitar o valor. Eu vou digitar, por exemplo, 80 pontos e confirmar pressionando Enter ou Return. Ao lado temos as opções de anti-aliasing que podem ser importantes para melhorar a definição das letras, principalmente em textos com tamanho de letra muito pequeno. Eu vou deixar na opção padrão Sharp. Depois temos os controles de alinhamento de parágrafo. Nesse momento, o texto está alinhado à esquerda, mas podemos escolher alinhar ao centro ou à direita. E repare que o alinhamento acontece sempre em relação àquele ponto de referência. Eu vou voltar para o alinhamento à esquerda e ao lado temos a cor do texto. Nesse momento, a cor selecionada é o preto e para escolher outra cor, basta clicar na amostra para abrir o Color Picker. Eu vou escolher, por exemplo, o vermelho e confirmar OK. Depois temos o botão para a função Warp, que distorce o texto, e vamos ver um vídeo só para essa função ainda nesse capítulo. E no final da barra de opções, temos o botão para abrir o painel Caractere. E o painel Caractere apresenta outros controles que não aparecem na barra de opções, como por exemplo o Leading, que controla o espaço entre linhas. E nesse momento a configuração padrão é para o espacejamento automático em função do tamanho da letra, mas você pode escolher outro valor na lista ou digitar um valor diretamente no campo e confirmar pressionando Enter ou Return. Abaixo do Leading temos o Tracking, que controla o espaço entre letras, e o valor padrão é 0. Isso significa que nesse momento não estamos acrescentando nem subtraindo espaço entre letras. E os valores negativos acima diminuem os espaços e os valores positivos abaixo aumentam os espaços. Eu vou voltar para o valor padrão 0. E depois temos outros controles para escalar as letras na horizontal ou na vertical e o deslocamento da linha de base Baseline Shift. E as outras variações de estilo, como por exemplo o sublinhado.
e ainda um menu com idiomas dos dicionários disponíveis, que são usados na quebra automática de palavras e na função de correção ortográfica Check Spelling, que pode ser acessada no menu Add. E para terminar, eu quero lembrar que você pode transformar o objeto de texto usando o modo de transformação livre. Eu vou pressionar o atalho Comando T no Mac ou Ctrl T no PC, aparece a caixa com os pontos de controle e puxando por um dos pontos de canto você pode ampliar e reduzir o texto e segurando a tecla Shift você mantém as proporções. E posicionando o cursor fora da caixa, aparece aquela seta dupla indicando que você também pode gerar o texto. E como o texto é um objeto vetorial, todas essas transformações podem ser feitas sem perda de qualidade. E para finalizar a transformação, basta pressionar a tecla Enter ou Return. Muito bem, esse é o objeto de texto do tipo ponto que você deve usar para textos curtos com uma ou duas linhas ou poucas palavras, como por exemplo em títulos. E no próximo vídeo, vamos ver o objeto de texto do tipo área para criar blocos com muito texto onde você precisa de formatação de parágrafo. Fique ligado!